Morreu nesta segunda-feira pela manhã o Papa Francisco, que tinha 88 anos. O pontífice argentino, líder da Igreja Católica desde março de 2013, passou 38 dias em tratamento para uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli, em Roma, antes de aparentemente se recuperar e deixar o local em 23 de março. A informação da morte foi divulgada pelo cardeal Kevin Farrell em um comunicado publicado pelo Vaticano no canal do Telegram. O Papa já vinha de um histórico de saúde debilitada, né, Simon? Passando aí por internações, até mesmo antes dessa do início do ano, que foi de 38 dias, né? Exatamente, Dani. Esse quadro agora, né, de 38 dias que ele teve internado no Hospital Gemelli em Roma, foi o mais grave, né, desde o início do papado, né? Ele teve uma pneumonia bilateral ali, atingindo os dois pulmões, e aí a gente teve dias em que a equipe médica tratou ali o quadro do Papa Francisco como muito grave, um estado muito crítico, e em que de fato ele chegou, né, a ter um risco ali de vida muito grande, mas acabou, né, tendo uma pequena recuperação, né, retornando ali para as instalações oficiais do Vaticano, até falecer. Mas como você falou, o Papa ele já tinha, né, um histórico delicado, né, de saúde. Sim. Ele já tinha passado ali por um processo de inflamação intestinal, e isso já tinha desencadeado alguns problemas para ele lá em 2023, né, e isso havia sido aí esse período mais grave de internação, mas de fato o grande problema agora foi essa pneumonia, né, bilateral, que acabou deixando ele bem abatido, debilitado, né? As últimas aparições, o Papa tinha uma dificuldade muito grande de falar, uma dificuldade muito grande de respirar. Isso chamou até atenção, assim, um pouco antes dessa internação dele, não me lembro se foi um dia ou foram 2 dias antes, que ele celebrou, né, fez uma celebração, enfim, celebrou uma missa, e acaba ali no meio da fala dele, ele pede para um auxiliar terminar de ler uma homilia, ele terminar de ler um discurso. Então ele já vinha nessa questão do pulmão dele, né, já vinha o atingindo, já vinha o debilitando há um tempo. Ele que tinha um problema de pulmão desde muito novo, né, ele teve que retirar um pedaço do pulmão, então ele já tinha aí um histórico de saúde bem fragilizado nesse sentido, né, no sistema respiratório, e aí agora culmina com a morte dele aos 88 anos. E a gente até falou aqui uma vez no Primeira Análise, eu não sei se a Fran estava nesse programa, mas conversando aqui com o Fred Duboc, nosso especialista em relações internacionais, sobre uma pressão que havia, né, porque o Francisco, né, o Papa Francisco assume após a renúncia do Papa Bento XVI em 2013, e por conta de questões de saúde, né? Bento XVI, que foi o primeiro Papa a renunciar desde a Idade Média, ele renuncia por questões de saúde, e havia então uma pressão, quando o Papa Francisco começou a ter a saúde mais debilitada, para que ele também renunciasse, mas isso não aconteceu, e ele cumpriu ali, né, essa missão o papado vitalício, né, que é a previsão então da igreja, é um cargo que se ocupa até a morte. Então ele resistiu aí a todas essas intercorrências de saúde, até infelizmente vir a falecer hoje. O horário da morte foi 7h35 da manhã no horário local lá no Vaticano, o que é mais ou menos 2h35 da manhã no horário de Brasília. E aí, diante dessas questões assim, né, o Papa Francisco foi um Papa que apareceu muito, né, desde o início do papado. Ele sempre esteve muito na mídia, sempre esteve muito dentro das notícias, enfim, por uma questão até de a forma como ele se posicionava no mundo, né? A forma dele de tratar ele como jesuíta, que é uma corrente de tem uma visão mais humanitária, né, social, se debruça muito sobre as questões sociais, sobre a justiça social, enfim. Ele vem dessa linha que acaba ali, né, o tornando uma pessoa que é muito firme nos seus posicionamentos, especialmente em relação a todas essas injustiças sociais. A gente vê o Papa Francisco veio ao Brasil, nessas imagens que você acompanha. Foi a primeira viagem do Papa depois de assumir, ele assumiu em 13 de março de 2013, e aí depois ele veio ao Brasil, que foi a primeira viagem dele, né, Fran?
Exatamente, né? Até quando você cita isso, né? Ele sempre quis deixar esse legado, né? De que ele estava perto das pessoas. Foi justamente um dos motivos em que ele escolheu morar na Santa Marta, por exemplo. Ele sempre quis estar muito próximo. E eu acredito muito que ontem, os últimos momentos aí do Papa mostraram muito, digamos que a forma como ele cumpriu esse legado que ele queria deixar, né? Ontem eu estava de plantão por alguma coincidência, justamente acompanhei para registrar essa missa de ontem do domingo de Páscoa, né? E a gente vê o Papa Francisco chega ali na varanda, né? Na Praça de São Pedro, surpreende as pessoas, deseja ali uma boa Páscoa, depois é lido enfim, o discurso que ele tinha preparado por um ajudante, né? E depois o Papa, ele desce ali, né? E anda ali de Papa móvel abençoando os fiéis. E justamente, acredito que essas últimas imagens, elas condizem muito com esse legado que ele quis deixar de estar mais próximo. Na época que ele veio aqui no Brasil, né? Ele até em uma entrevista exclusiva pro Gerson Camarote da Globo News, ele falou muito sobre de estar perto das pessoas, esse calor humano dos brasileiros que era diferente. Ele até brincou em um determinado momento que o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro, né? E a gente viu também o Papa durante todos esses 12 anos, né? 13 anos, enfim, tendo posições mais fortes, não se furtando a comentar sobre nenhum assunto e sempre questionando, né? Esse papel da igreja porque por tanto tempo ficou, de certa forma, aí, mais distante dos pobres, das pessoas, e foi o que o Francisco tentou fazer durante todo esse tempo. Ele que foi o primeiro Papa latino-americano, né? Torcedor de futebol aí, que acompanhava, então também... digamos, acho que a chegada do Papa Francisco também, né, deixa mais próximo também os brasileiros aí do que foi esse legado dele à frente da Igreja Católica. E a gente tem uma diferença muito importante, eu acho que foi uma das grandes questões, assim, quando o Papa assumiu, que foi quando o Papa Bento XVI, antecessor do Papa Francisco, ele tinha um perfil bem mais discreto, né, bem mais recluso, ele não falava tanto, ele ficava ali, assim, até mesmo em relação à própria igreja, ele se manifestava muito pouco. Então, quando você tem aí um Papa que começa a se manifestar não apenas na igreja, mas também em outras esferas, né, que dizem respeito à humanidade de forma geral, isso acaba trazendo esse susto, né, digamos assim, pro bem ou pro mal, enfim, as pessoas começaram a prestar muita atenção nele, e aí a gente tem, assim, hoje uma série de manifestações nesse sentido, né, de pessoas que estão aí, autoridades, inclusive o presidente Lula se manifestando, né, Fran, a respeito da morte do Papa, inclusive decretando luto oficial no Brasil de 7 dias. Exatamente. Vários políticos hoje, desde cedo, né, eles justamente foram aí repercutindo, né, repercutiram a morte do Papa. Vou começar aqui com o presidente Lula, e só fazendo um parênteses, nesse terceiro mandato, né, à frente da presidência da República, Lula teve a oportunidade por 2 vezes de se encontrar com o Papa. A primeira foi em junho de 2023. Na época, Lula até mesmo convidou o Papa para participar do Círio de Nazaré, que ocorre em Belém, no Pará. A segunda vez, um ano depois, em junho de 2024. Naquela época, inclusive, relembrando aqui, o Lula até mesmo gravou um vídeo, né? Ele falava assim: eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano, e o Papa respondeu: e você pode fazer isso. A primeira-dama, por sua vez, Janja da Silva, ela até se encontrou com o Papa uma terceira vez, em fevereiro deste ano. O Lula não pôde ir até a Itália justamente porque ele estava se recuperando daquela cirurgia que ele fez no final do ano passado para conter uma hemorragia intracraniana, mas a gente já foi para participar de um evento específico sobre combate à fome, e ela se encontrou com o Papa, onde até mesmo o Papa perguntou sobre a saúde do presidente Lula, né? Dias depois, até mesmo, é importante a gente só lembrar aqui que foi feita uma missa na capela que fica no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, em que Janja e Lula convidaram algumas pessoas justamente para rezar, né, orar pela saúde do Papa, que naquele momento estava há 12 dias internado em função da pneumonia, né? Hoje, que o presidente Lula, ele lamentou a morte, ele
decretou luto de 7 dias e ele falou que a humanidade perdeu uma voz de respeito e acolhimento ao próximo e que propagou diariamente o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Lula disse ainda que Francisco trouxe ao Vaticano justamente isso que a gente está citando, né? Outros temas, como por exemplo de mudanças climáticas, criticou os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças e mostrou que esse modelo é o que gera desigualdade entre países e pessoas. Por fim, Lula também acrescentou na declaração que o argentino sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisavam, os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. O presidente segue falando por mais um tempo nessa declaração, né? Mas termina dizendo que o Santo Padre se vai, mas que as mensagens dele seguirão gravadas nos corações de todos. A gente tem até um comentário aqui da Maísa que diz o seguinte: sinto muito, pois Papa Francisco foi um dos únicos papas que era humano, progressista e me passava sentimentos de solidariedade. Perdemos mais um ser que fará falta neste mundo. E a Keila Fonseca diz o seguinte: meu coração chora, para mim Papa Francisco fez a diferença, ele ensinou a todos o amor ao próximo, a humildade e a promover a paz no mundo. Vá em paz. Então esse sentimento, assim, né, ele era um sentimento muito comum, né, Simon, entre uma parte ali da Igreja Católica, mas também houve outras que entenderam que estava acontecendo uma ruptura, né, diante de alguns posicionamentos que o Papa tinha. Exato, Dani. Eu acho que até na última mensagem, né, do Papa ontem, quando ele faz aquela aparição na Praça de São Pedro, e aí ele foi lida, né, a mensagem, ele fala justamente, né, ele pede o fim do desarmamento, ele faz um apelo à paz, ele lembra a situação do conflito lá na faixa de Gaza. Então, em uma mensagem, né, ele conseguiu ali reunir tudo que ele apresentou ao longo aí desses 12 anos de papado, né, desse legado de acolhimento. Então, quando ele entra na igreja, por exemplo, ele abre os livros, né, da pedofilia e expulsa alguns cardeais que foram acusados de pedofilia. Ele pede oficialmente desculpa às vítimas de abusos sexuais por religiosos. Isso representou uma quebra de paradigma na Igreja Católica, porque até então a pedofilia, né, abusos sexuais cometidos por padres eram assuntos praticamente proibidos. Sim. E ele desvenda essa situação, ele instaura uma comissão interna no Vaticano, e hoje todas as dioceses no mundo, né, que são ali os escritórios ali administrativos da Igreja Católica em cada cidade, elas têm hoje um procedimento a seguir, né? O padre que ele, porventura, foi acusado, um seminarista, algum religioso, foi acusado aí de assédio sexual, de abuso sexual, ele tem um procedimento hoje de investigação, de acompanhamento disso, que é fruto do trabalho do Papa Francisco. Uhum. Então, dentro da Igreja Católica, muito da resistência também que ele enfrenta, né? Porque se por um lado ele tem essa visão de um Papa que foi acolhedor, que abriu as portas da igreja ali para minorias, né, mulheres, LGBT, público LGBTQIAPN+. Por outro lado, ele teve sim, né, uma resistência muito grande da parte ali mais conservadora da Igreja Católica, justamente por isso, porque ele foi na contramão mesmo do que a gente viu a vida toda, né, acompanhando esse cenário no Vaticano. Então eu acho que o principal ponto que ele toca mesmo na ferida ali da igreja justamente quando ele enfrenta de fato a pedofilia, e ele mostra que a igreja, não digo mais tolerar, mas que a igreja vai ter um acompanhamento melhor do que foi feito ao longo da história aí, em relação a padres envolvidos nesses escândalos. O que acontecia antes era uma questão de abafar mesmo, né? Era uma falta de reconhecimento mesmo da existência desse tipo de questão, mesmo diante de todas as denúncias. A gente teve até com o Papa João Paulo II, teve com o Papa Bento XVI também, esses escândalos que foram abafados, que foram aí, que o Vaticano fez muita questão de tirar isso da mídia, enfim, de jogar panos quentes sobre essas situações e evitar que essas questões recaíssem sobre a igreja, o que acaba sendo um tiro pela culatra, né, Simon? A gente tem uma questão assim que a Igreja Católica
Católica enfrentou uma crise de perder fiéis, e muito também por conta desse tipo de comportamento, que é de não reconhecimento de erros, de não reconhecimento até da possibilidade de acontecerem crimes, de religiosos cometerem crimes, né? Então, quando o Papa Francisco se debruça sobre esses assuntos e ele aceita reconhecer, né, ele acaba criando ele torna a igreja frágil, mas frágil num sentido de vulnerabilidade. Mostra que existe humanidade naquela igreja, mostra que que as pessoas também ali podem cometer crimes, então elas precisam ser investigadas, e isso é muito importante até para uma evolução, né, assim, até temporal mesmo. Eu acho que ele é um Papa que ele entendeu e ele admitiu e ele buscou se adaptar às mudanças que o mundo passou, né? Exatamente, eu acho que prova disso é que, se não me engano, foi em 2019 que ele chegou a expulsar um cardeal norte-americano, que foi comprovado, né, o envolvimento dele em um escândalo de abuso sexual. Então, ele foi muito para além do discurso, né? Ele não ficou naquele discurso de a igreja, nós vamos combater a pedofilia, não vamos aceitar. E ele colocou isso em prática, né? Não só criando essa comissão, mas chegando à expulsão, chegando a esse acompanhamento mais direto desses casos, e principalmente de fazer esse acolhimento às vítimas, né, de colocar a igreja institucionalmente pedindo desculpas a essas pessoas, se colocando à disposição para qualquer tipo de reparação que essas pessoas possam necessitar em casos assim. Então eu acho que ele conseguiu furar um pouco dessa bolha e chegar num atendimento muito mais prático a essas vítimas e a devida punição aos religiosos envolvidos. A gente falava que a gente passou um pouco por isso, assim, pela questão do posicionamento político do Papa, e dessa iniciativa dele, né, de ele ser essa pessoa muito proativa no sentido de opinar e de trazer ali a igreja para dentro de assuntos que estão fora ali, até de uma questão de uma aproximação com o Islã, por exemplo, aproximação entre outras religiões, até entre a própria igreja católica, né, a gente tem os ortodoxos que aconteceu essa aproximação durante o papado de Francisco, e aí, Fran, a gente tem justamente uma questão de posicionamento político também, né, que fala sobre questões políticas, que critica, né, como você até falou, o próprio Lula fala nesse discurso dele, assim, sobre essa crítica, nessa nota, sobre essa crítica que o Francisco tinha em relação ao neoliberalismo, que tinha as questões ambientais, a destruição do meio ambiente, enfim, então ele tinha também esse viés muito político, né? Exatamente. O Simon até lembrou agora dessa fala, né, da leitura desse discurso do Papa na missa do domingo de Páscoa de ontem, e o Papa ele faz questão de se posicionar sobre várias questões, né, e ele, num determinado momento, ele até cita que aquela fala é para os políticos, porque ele fala sobre a faixa de Gaza, ele fala sobre conflitos na Ucrânia e na Rússia, ele fala sobre conflitos no Líbano, na Síria, no Iêmen, ele ainda cita conflitos na África, como por exemplo o Congo, o Sudão, a região dos Grandes Lagos. Ele também fala sobre conflitos na Ásia, ou seja, naquele último discurso de ontem também, o Papa reitera tudo que ele já vinha fazendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, na verdade, né? Fazendo jus um pouco ao próprio nome que ele escolheu, né? Ele escolheu ser chamado de Papa Francisco justamente em referência a esse santo que é conhecido como o padroeiro dos pobres, né? Então, indo nessa direção, vale até lembrar também que ontem, quando ele estava se dirigindo, né, para essa missa, ele se encontrou rapidamente com o vice-presidente dos Estados Unidos, que estava passando aí esse feriado de Páscoa com a família em Roma, mas inclusive o Papa que fez também críticas à política imigratória dos Estados Unidos, né? Então, vamos até ouvir, a gente separou um trecho, né, desse discurso que o Papa preparou, que foi lido pelo Diego Ravelli, que foi o mestre das celebrações litúrgicas pontificiais ontem durante essa missa na Praça São Pedro, no Vaticano. Vamos ouvir um trechinho. Faccio appello a tutti quanti nel mondo. Apelo a todos os que no mundo têm responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo, que fecha, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento.
Essas são as armas da paz, aquelas que constroem o futuro em vez de espalhar morte. Que o princípio da humanidade nunca deixe de ser o eixo do nosso agir cotidiano. Perante a crueldade dos conflitos, que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários. Não podemos esquecer que não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade. Nesse ano jubilar, que a Páscoa seja também uma ocasião propícia para libertar os prisioneiros de guerra e os presos políticos. Pois é, então a gente ouviu aí um trecho desse discurso, né, que foi escrito pelo Papa Francisco e lido aí pelo mestre de celebrações, e que mostra, né, que faz justamente a tudo que o Papa Francisco fez durante esses 12 anos, que foi tentar aproximar essa igreja, né, ele que quando chegou a esse posto, ele criticava até mesmo os carros de luxo que eram utilizados, né, pela igreja naquela época, e tentou aí, né, durante esses 12 anos aproximar. E acredito que conseguiu, tanto é que o que o Vaticano vai dar uma resposta nos próximos dias é justamente se vai dar continuidade a esse legado, ou dar a continuidade a manter essa abertura, né, e a avançar nesse sentido, ou vai tentar ir em outra direção, porque lembrando que o Papa Francisco, ele, durante todo esse tempo, ele também sofreu forte resistência, porque há uma ala conservadora muito, muito forte, grande ainda no Vaticano.